o ato de amar pode nos limitar, ou também nos levar à loucura. Kenjaku queria evoluir a humanidade fundindo ela a Tengen, para assim criar uma entidade singular, tudo pelo amor ao desconhecido. Uma fagulha de curiosidade foi capaz de gerar tanto caos e atos hediondos. Durante a luta dos mais fortes, Gojo disse que ensinaria o que era o amor para o Rei das Maldições. Ambos estavam atrás de compreensão e fuga da solidão. Sukuna detestava essa ideia de amor. Particularmente detestava ainda mais Itadori, pois ele era seu oposto. Sonhos são ecos de seus desejos, e Itadori vivia por aquele pedido de seu avô. Morra rodeado de pessoas. Viver pelos outros era incabível. Ser forte ia poder impor sua vontade. Então o que vale era viver por si. Se tiver fome, coma. Se te irritarem, mate-os. O Rei das Maldições queria esmagar, afundar esses ideais como prova de que ele por si já era o bastante. A batalha final, em resumo, era sobre o desejo individual contra o coletivo. Aquele que vive por si se opondo contra aquele que estava criando um futuro, algo que não era para ele. O amor próprio não é negativo enquanto não se torna desvirtuado, pois autoestima e narcisismo são dois lados de uma moeda. Mas além de simples narcisismo, Sukuna era hedonista. Ele vive e segue em seu prazer. Sua vida foi dedicada em transcender o que era ser humano. Para escapar da finitude, para ser lembrado, nem que para isso ele precisasse se tornar uma maldição. Mas ele sabia o que era o amor, apenas o renegava completamente. Sukuna se diz como uma criança indesejada, que provavelmente cresceu em um lar problemático. Antes mesmo de nascer, ele teve que se apropriar do outro, consumindo seu irmão ainda na barriga e se colocou na história se apropriando do medo e do terror das pessoas. Ele existe como um ser destruidor, sombrio, caótico, majestoso, pois existem humanos para ele ser visto dessa forma. Provavelmente Sukuna já sentiu e perdeu o que ele considerava amor. Ainda é incerto, pois muito seu passado não é de conhecimento, mas podemos analisar que seu desejo era de não ser esquecido, mesmo que seja impondo. Sukuna não era um rei, era um abusador. O amor deturpado pode se tornar abuso. Os dois principais vilões da obra se apropriam e utilizam do seu poder para abusar e dominar em prol de seus objetivos. Enquanto para Kenjaku era por sua curiosidade e desejo pessoal, Sukuna era para se manter atemporal e idealizado, como todo-poderoso. Ele roubou o corpo de Megumi, assassinou sua irmã com as mãos do mesmo e, tanto em Itadori, deixou marcas na alma e em seus corpos que nunca poderão ser apagadas, pois vítimas de abuso não sofrem só pelo momento do ato, mas também pelas marcas e traumas que fazem as vítimas inocentes se sentirem culpadas e impuras. Megumi, mergulhado em sombras e achando que não tinha salvação, e Itadori aceitando as mortes em Shibuya como sua responsabilidade. Desprezar tudo e transcender o humano é um método para fugir daquilo que Sukuna não sabia lidar. Era covarde para aceitar sua humanidade, então ele renegava o amor. Usou do corpo do aluno, que era como um filho para Gojo, para poder utilizar como ferramenta seu rosto e poderes, para ter brecha e matá-lo. Em uma luta de feiticeiros, não existe justiça. Por isso o termo de se tornar monstros. Aquele que se desprende e está disposto a tudo, tem mais chances de se impor. E mesmo mais fraco que Gojo, ele o mata, pois ele era um monstro que transcendeu os limites para ter êxito. Mas na luta dos mais fortes, Sukuna chegou mais perto de se sentir humano, pois ele confrontava alguém que sentia a solidão e tinha poder para se impor a ele. Então por toda a sua vida ele não esqueceria daquilo. Quando Sukuna diz para Gojo, há muito mais do que um simples elogio de rival. Existe um tom quase romântico e poético por trás dessas palavras. No original em japonês, a expressão usada historicamente é uma forma poética para elogiar feitos ou virtudes. Levando para o romance, pode representar um momento que o tempo parece parar num beijo. O mundo ao redor desaparece e o céu fica limpo. O sol mais intenso é sentir um fascínio, uma mistura de respeito, admiração, beira o amor. Ele reconhece a perfeição e a beleza e a força de alguém digno, criando um vínculo profundo que vai além da rivalidade, algo que se estende a Gojo, que queria que Sukuna se entregasse completamente. No final, o que supera os abusos e a opressão criada por Sukuna é a geração futura que criou sentido em meio ao caos, que se tornaram monstros, mas a partir da força do próximo, não desistiram e se mantiveram de pé. O existencialismo que expôs a verdadeira face de Sukuna para si. Itadori e Megumi superaram as marcas que foram postas a ele. E a representação da ameba, quase emoji de merda, é o que o Sukuna é em sua natureza, depois de toda aquela máscara de invencibilidade e imponência ter se esvaído. Itadori já tinha passado a experiência de entender que as maldições, principalmente Mahito, que representava a humanidade, eram iguais a ele. Seres com falhas, medos, problemas e dúbios. Mas o que fazia ele melhor é que ele tinha superado e poderia dessa vez estender a mão, pois já havia derrotado completamente Sukuna. Ele disse para Mahito que continuaria o caçando sempre que ele reaparecesse. Mas com Sukuna além de segmento de função, Itadori entendia seu papel e estava em paz.
Sukuna foi derrotado completamente. O que tornava seus ideais, ele como uma força da natureza, corretos, era porque ele tinha poder para impor. Agora que pela força ele tinha sido superado, esse caminho não fazia sentido. O deus de outra era que transcendia a existência da obra era nada, então ele decidiu morrer como uma maldição. Pensando em outras escolhas de caminho em outra vida, Sukuna e Uraomi abraçaram os abusos que Sukuna causou para rejeitar a humanidade, e era justificado, pois a partir da força de Sukuna não havia oposição. Mas agora, acabou. Sukuna perdeu. O amor é a maior bênção, mas também a pior maldição. Yuta foi o humano que viu as duas faces do amor, se tornou um monstro pelos seus companheiros, porém achou o sentido, libertou quem amava e pôde ser feliz, vencer a ideia de renegar o amor, o que é humano. Trouxe o equilíbrio do individual ao coletivo e pôde ver um futuro junto de Maki, com uma geração que não era presa a essas ideias e que não sofreria com as consequências que a força de Sukuna representava. Ser humano, em sua essência, é o amor e o entendimento, a empatia e o se sacrificar por aquilo que importa. Amar é o que nos faz humanos.